Oi, gente! Horse Talks de hoje vai abordar um tema que é de extrema importância para a modalidade equestre. Estamos falando do bem-estar. É um assunto que está na boca dos dirigentes, dos praticantes e da própria sociedade. Para isso, convidamos a doutora Laura Pinceta, ela que é médica veterinária e pós-graduanda da USP, para nos explicar e nos contextualizar um pouco sobre esse assunto. Laura, obrigada por participar do Horse Talks de hoje. E eu queria que você contasse um pouco para a gente o que é o bem-estar, né? Ele é falado por todo mundo, mas a gente acaba não sabendo contextualizar. Ajuda um pouco a gente. Tudo bem, Rô? Obrigada pelo convite. O bem-estar é uma ciência, né, antes de tudo, o que significa que ela é uma área do conhecimento e a palavra ciência significa o conhecimento aprofundado sobre algo, né? Ela pode ser comparada a outras áreas do conhecimento, se você pensar em cardiologia, neurologia, e você pensar no bem-estar. Dá para a gente começar pensando assim, né? Um dos problemas que a gente tem para entender melhor é que é uma matéria muito abrangente, né? Então aí é que acho que começam um pouco as confusões. A gente poderia tentar ajudar pensando assim, as questões de bem-estar se dividem em duas visões. Tudo aquilo que está ligado ao ambiente, que depende integralmente de nós, no caso dos cavalos, e tudo aquilo que está ligado ao indivíduo, que é assim que a gente avalia as coisas que são do ambiente e as coisas que são do indivíduo, parecido com o que se faz com o humano, inclusive. Tá? E claro, existe a boa ciência, existe a ciência que não é tão boa, existe a ciência paga, então também não é só a palavra ciência, ela não é onipotente, né? A gente está levando ela aqui com esse significado, ela de ser um conhecimento aprofundado sobre algo. E Laura, qual que é a importância, né, do bem-estar no dia a dia do cavalo atleta? Essa pergunta ela serve, a resposta as pessoas sabem até aqui dentro, né? A importância do bem-estar para o cavalo atleta é a mesma que para os outros cavalos ou que para a gente mesmo. A gente poderia traçar um paralelo com o próprio ser humano, né? O bem-estar físico, mental, a saúde, ela é um patrimônio para qualquer indivíduo vivo, né? E não é diferente para o cavalo atleta. Ainda mais se a gente pensar que a gente está querendo extrair dele um desempenho, um resultado, né? Então, não é difícil entender por que o bem-estar físico e emocional é importante para um atleta. Não é nada difícil conseguir juntar essas coisas, né? E um bom manejo, né? Ele também faz parte, né, desse leque de bem-estar da saúde animal. Fala um pouco sobre o manejo adequado de um cavalo atleta. O bem-estar ele não traz receita, né, Rô? O que a gente faz? A gente testa coisas. O que a ciência faz? A ciência faz perguntas e ela testa coisas. Então, o que é o manejo adequado de um cavalo? Essa resposta não é uma resposta pronta. Então, a gente tem a boa ciência sobre o que é um manejo adequado de um cavalo, que cada vez mais entende-se que é trazê-lo para o mais próximo daquilo que é natural para ele, no máximo que a gente puder, e a gente consegue fazer muitas coisas. E a gente tem um recurso maravilhoso que é poder avaliar se esse cavalo está bem ou não. Então pode ser que eu tenha dado poucas coisas em relação a manejo para um indivíduo e ele esteja bem. E para um outro eu precise melhorar mais e mais o meu manejo para que ele atinja o mesmo nível de bem-estar que aquele outro já atingiu. Então não tem uma receita de bolo. Você aplica o que a ciência já fala sobre manejo moderno do cavalo, mas você tem também a ferramenta de avaliar. E sobre a alimentação, né? A alimentação, ela está presente no dia a dia e como já se sabe, né, o quanto mais natural ela for, né, quanto mais próximo do dia a dia de um cavalo solto, por exemplo, é melhor para um cavalo, principalmente para o cavalo atleta, para ter o rendimento, porque ela está vinculada ao bom rendimento, até em dias de competição, por exemplo. O que você pode trazer para a gente de informação sobre a alimentação desse cavalo? Você vê que esse assunto da alimentação sempre vem, né, na prática moderna de esporte com cavalo, porque é um assunto que gera gastos enormes, né? Primeira pergunta a gente tem que se perguntar, as pessoas têm que se perguntar, quando é que cólica virou uma coisa normal? O que é comum, ela é comum, então a gente acha que ela é normal, essas palavras são diferentes. Então, hoje em dia sabe-se, existem pesquisas fantásticas nessa área, né? A França é um pioneiro, eles estão estudando todos os micróbios, né, que o cavalo tem dentro do intestino, porque a gente ainda não sabe.
e com isso provando o que a gente poderia pensar empiricamente. O manejo artificial, ele não vai resolver nossos problemas. Ah, Laura, mas eu não consigo um cavalo dentro de uma hípica fazer a vida dele normal. Ok, mas a gente consegue fazer muitas coisas próximas disso que a gente ainda não faz, que o manejo atual não faz, coisas simples, entendimento simples sobre como aquele indivíduo funciona, né? Então, e esse assunto da alimentação sempre vem porque no mundo inteiro os gastos com questões de cólica, principalmente, são enormes, né? Então a gente tem que entender qual é o nosso erro, né? O erro é nosso, porque aquele indivíduo nasceu perfeito, na natureza não tem cólica, ele tem habilidades incríveis, fisiológicas incríveis, eles aguentam muitas coisas que a gente faz e conseguem ficar bem mesmo assim. Então vamos aproximar esses extremos, né? O que é eles estarem bem e o que é uma nutrição mais próxima do que o que eles precisam. Laura, se a gente for falar no dia a dia, principalmente nas competições, né? Os cavalos eles são removidos para as competições e eles podem não ter um dia muito bom, né? Então, assim, o que você podia alertar o próprio proprietário, o treinador, o tratador do cavalo, para que ele fique num ambiente mais saudável possível, para que ele possa ter o seu rendimento ou a sua alta performance de uma forma adequada? Esse também é um assunto assim multifatorial, né? A forma como um cavalo de esporte se comporta nos dias de prova é um assunto grande. Para os cavaleiros, para o pessoal em geral, o bem-estar ele diz que o comportamento é o padrão ouro. Quanto mais se estuda, mais se entende isso. Então, o seu cavalo mudou de comportamento, a gente tem que parar de falar ele é sempre assim ou ele é mesmo assim. Parar de bater martelos em relação à interpretação do comportamento, porque primeiro, a gente sabe muito pouco sobre o comportamento de cavalo, não só de cavalo, de outros animais, a gente sabe muito pouco. Então a gente tem que observar e deixar a cabeça aberta. As pessoas ficam querendo dizer, esse cavalo é assim, esse cavalo está fazendo isso por causa disso. Não, observa, guarda no seu HD e vai juntando aquela informação sobre aquele animal e você consegue descobrir eventualmente algumas coisas. Troca informação com o seu veterinário e tal. Bom, mas no dia de prova, se você tem um cavalo com estado mental, lembra que a gente falou, né, que os pilares eram o ambiente e o indivíduo. O indivíduo, a gente pode falar do estado mental, né, dentro dessa parte aqui, que é o mais importante, talvez. Se ele tem um estado mental que já vem bom, se ele tem um nível de bem-estar alto lá antes do dia de vir para a prova, se ele passou por uma aprendizagem sem traumas ou com poucos traumas que ele conseguiu lidar, que ele conseguiu superar, ele tem muito mais probabilidade de chegar numa prova e continuar bem, e estar bem, e aceitar aqueles desafios e conseguir lidar com eles. Se você for ver no fundo é o mesmo conceito de bem-estar humano. Não muda tanto. Tá. O que eu ia dizer é que a gente pode comparar, por exemplo, um atleta quando vai para uma competição fora, né? Ele vai pegar um avião, ele pode ter uma noite mal dormida, ele pode ter alguns aspectos que não leve para um alto rendimento, mas não que ele seja assim, ele pode estar assim naquele dia, certo? Perfeito. E nisso o tratador é uma peça-chave e é uma categoria que a gente precisa treinar, precisa conversar mais. Então, uma das perguntas que a gente sempre faz quando vai para a prova, o cavalo deitou? Como você sabe que ele deitou? Ele dormiu? Se você não tiver uma câmera, que hoje em dia também é muito fácil, né, de conseguir colocar, mas assim, tinha serragem em cima dele ou não tinha, se a reserva do tratador é do lado do cavalo, melhor ainda, porque aí o tratador aprende a ouvir como é que os cavalos roncam, né? O tratador vai pegando aquilo, é fantástico, você tem informações valiosas sobre a noite daquele atleta, né? Esse é um exemplo. Laura, para a gente encerrar esse bate-papo sobre bem-estar, eu queria saber sobre a sanidade. Ela está altamente relacionada com o tema bem-estar, né? Explica um pouco o porquê e como que isso funciona. A sanidade dos cavalos no Brasil é um assunto sério, né? É um assunto crítico que gera prejuízos enormes. Os veterinários, principalmente, eles têm que entender que o bem-estar animal ele está dentro de um guarda-chuva maior que chama bem-estar único, que englobam conceitos muito abrangentes, que inclusive são pautas de ONU, Organização Mundial de Saúde, etc. Que é isso, o bem-estar ele é do animal, do ambiente e do ser humano. Você não consegue mais separar, você não consegue separar isso, né? Então, se os animais não tiverem com um nível de vida aceitável, e o ser humano e o meio ambiente, a gente está caminhando para
tragédias, para, né, coisas que eventualmente não se deseja. A sanidade entra nisso. Então, a anemia e mormo, por exemplo, são doenças controladas. O que esse nome significa? Então, quando o colega falsifica um exame de mormo e AIE, por que ele não entende que o resultado disso é maior do que simplesmente aquele ato momentâneo? Né? Por que ele não compreende que a saúde geral dos animais determina a saúde dos negócios, por exemplo, de exportação dos cavalos, que vai melhorar a vida das pessoas? Então, tá tudo ligado, né? Esse é um exemplo simples que eu estou dando, mas a sanidade é uma parte assim que não tem como não falar de sanidade dentro do bem-estar. E os prejuízos podem ser enormes dependendo de como é conduzido, né, a sanidade. Então, por isso também que a própria vacinação adequada, uma carteira de vacinação, planejamento de vacinação faz parte disso, né? Sem dúvida nenhuma, né? E a gente também tem que melhorar essas práticas aqui. Então, a gente não pode simplesmente copiar protocolos europeus, e a gente tem que copiar, claro, ninguém precisa inventar roda na maioria dos assuntos, mas um protocolo europeu, ele tem variações que são determinadas por causa do local. Ou seja, a gente tem que repensar, trazer, pegar o que aquele conhecimento nos serve, mas sempre adequar à realidade. Então, vou dar um exemplo. A vacinação de raiva, ela não pode ser excluída, no meu ver. Eu não sou da área, não sou especialista e quero muito que as pessoas expliquem coisas para a gente também, né? Porque isso que a gente falou no começo, o bem-estar ele é muito amplo, mas você pode dispensar uma vacina de raiva num país europeu, beleza, que ótimo, né? Mas em outros lugares não. Então esse é um exemplo, né? De tem que ter o protocolo, mas ele tem que ser dedicado. Laura, eu queria te agradecer por esse bate-papo, né? A gente percebe que a saúde animal, o bem-estar, ele não é uma receita de bolo, né? Ele varia, o tema ele é bastante amplo, fica muito assunto ainda para a gente debater, mas eu queria te agradecer por você esclarecer um pouco sobre esse tema, né? Contextualizar um pouco para a gente e se disponibilizar para conversar pelo Horse Talks para poder conversar com a gente. Com certeza, sempre à disposição. Obrigada pelo convite. O Horse Talks de hoje fica por aqui, falando sobre mais um tema relevante para nosso esporte, que é o bem-estar e a saúde animal. Espero vocês na próxima segunda-feira com mais um tema deste universo equestre. Até lá!